Olá, seja bem-vindo ao CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui para uma aula muito importante, um palestrante e um mediador especialista na área do meio ambiente. Hoje o assunto é direito à água doce frente à escassez hídrica, um assunto que interessa não só ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, do Brasil, à sociedade gaúcha, mas ao mundo inteiro. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com uma querida colega do Ministério Público de Goiás, também membro auxiliar do CNMP, a Tarsila Gomes. Bem-vinda, Tarsila. E para mediar sobre esse assunto, e falar um pouquinho, afinal, que saídas nós temos para esse assunto, para combater essa escassez hídrica, quais são as soluções, quais são os estudos que a professora Tarsila fez aqui. Nós temos um mediador que eu vou chamar aqui agora ao vivo, que é o nosso querido colega Daniel Martini, que é o nosso coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, que também é um especialista da área e vai conduzir, Tarsila, esse evento contigo hoje, que vai compor uma aula, mas também depois um podcast, que vai estar disponível na página do CEAF do Rio Grande do Sul, no YouTube, mas também no CNMP. Doutor Martini, seja bem-vindo. Muito obrigado, querida Marta Beltrame, diretora do CEAF, por essa simpaticíssima apresentação e abertura que nos proporcionou. Obrigado a toda a equipe aqui do CEAF por proporcionar esse momento. Tarsila, não tenho palavras para agradecer o teu trabalho à frente da Comissão de Meio Ambiente do CNMP, a tua disposição de vir aqui no nosso estúdio, aqui em Porto Alegre, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer essa conversa, esse debate. Tu não sabes o quanto isso importa para nós aqui. O Rio Grande do Sul hoje vive uma das maiores crises hídricas que decorrem da escassez dos últimos 70 anos. Tivemos perdas para processos produtivos, tivemos perdas na agricultura e muita perda e muita dificuldade também para acesso à água para consumo humano, que é uma das prioridades da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós podemos compreender a água como um bem ambiental, como um insumo do processo produtivo, mas nunca podemos esquecer que a água é um bem vital, doutora Marta, essencial para a vida. E se nós não dela cuidarmos, nós sentiremos uma falta que poderá ser capital para a vida humana, para a natureza e também, por que não dizer, para todo o setor produtivo. Para falar sobre isso, sobre o direito à água doce frente à escassez hídrica, para falar sobre os planos do Ministério Público Brasileiro para a atuação das promotoras e dos promotores de justiça de defesa do meio ambiente, então vem aqui a querida colega do MP de Goiás, a doutora Tarsila Santos Brito Gomes, Ministério Público de Goiás, membro ou membra auxiliar da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, querida amiga, ela que é pós-graduada em Processo Civil, doutora Marta, pela FMP, pela nossa FMP, e pós-graduada em Direito Ambiental pela Universidade de Lisboa. Nessa pesquisa, que tratou exatamente sobre o direito à água doce frente à escassez hídrica, a doutora Tarsila nos brindou publicando o seu resultado da pesquisa. E extremamente honroso para mim, porque fui convidado pela doutora Tarsila, agradeço aqui, por fazer a apresentação dessa obra à sociedade brasileira, o que muito me honra. Doutora Tarsila, muitíssimo obrigado por vir a Porto Alegre, por vir ao Rio Grande do Sul, para nos trazer alguma palavra de apoio, de luz no fim do túnel, porque realmente a situação está muito difícil.
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está empenhadíssimo em encontrar soluções para essa crise hídrica sem precedentes que nós estamos vivendo. Montamos um grupo de trabalho, estamos conversando, discutindo, doutora Marta, com todos os setores, com comitês de bacia, com produtores rurais, com o governo do estado, com todos os setores para encontrar alternativas para armazenamento, para eficientizar e racionalizar o uso da água em todos os setores, garantindo, né, que todos tenham acesso à água conforme determina a lei, em padrões de quantidade e qualidade necessárias e suficientes para atender a todos os usos requeridos e demandados. Por isso, a emergência dessa sua fala aqui entre nós, trazendo uma palavra de apoio, de estímulo e também de sugestão de atuação ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos, então, ansiosos para ouvi-la e, quem sabe, algum tipo de debate. Muito obrigado mais uma vez. A palavra está com a senhora. Eu que agradeço, Daniel. Daniel Martini, um grande amigo, é uma pessoa que eu venho aprendendo muito ao longo dos anos com o Daniel, porque nós temos uma relação próxima, estamos sempre nos falando, trocando ideias, trocando assuntos, né, Daniel, importantes para a atuação do Ministério Público na área ambiental. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A doutora Marta Beltrame também, que é a diretora da CEAF, muito simpática, me acolheu com muito carinho, já conhecia, porque é conhecida pelas mulheres do MP do Brasil inteiro. Então, é uma referência para as mulheres, né, atuação aguerrida. Então, agradeço muito por estar aqui hoje com vocês, falando de um tema que, para mim, é um tema muito caro. Como o Daniel já falou, a importância desse tema é a importância da vida, né, vital. Então, o Direito à Água Doce à Escassez Hídrica, esse livro que eu escrevi, que eu tive a honra de ser apresentado por meu colega aqui, Daniel Martini, grande amigo, foi o objeto de estudo no meu mestrado em Portugal, e eu tive a oportunidade de fazer um estudo comparado da União Europeia com o Brasil. E foi aí que eu consegui encontrar luzes, vamos dizer assim, no fim do túnel para essa questão. Porque realmente, quando a gente estuda apenas a legislação do nosso país, a gente está em meio a tantos problemas, tantas dúvidas, então fica difícil da gente buscar, encontrar soluções realmente, né? E quando a gente vê o que a gente tem de mais forte aqui, o que tem de mais forte lá, a gente consegue fazer essa comparação e dá, sim, para a gente resolver essa questão com muita união, com muito engajamento da sociedade toda, não só do Ministério Público, porque, infelizmente, não somos super-heróis para resolver uma questão dessa sozinho. É uma questão muito complexa. Olhando apenas para a nossa legislação, podemos estar com uma visão míope, de certo modo, mas né? É e isso que perdendo eu percebi. oportunidades. É isso que eu percebi, Daniel. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, eu vou fazer questão de apresentar aqui esses slides para facilitar, porque é uma questão muito complexa e a gente precisa ter uma visão um pouco mais geral desse assunto, né? Aqui eu trago a água doce, fala um pouco da essencialidade da água, né? E como é que a gente deve agir nessa questão da escassez hídrica. Então, a gente tem que entender que a água, ele é um bem, vamos falar um pouco de direito, já que nosso público, né, é da área jurídica. Então, é um bem jurídico que tem um aspecto econômico, um aspecto humano fundamental e um bem intergeracional também, que é um bem ambiental. Então, a gente tem esses três abordagens que elas devem ser sempre equilibradas. Então, nossa tendência como membro do MP é sempre enxergar a água como um bem de direito humano ou mesmo um bem ambiental intergeracional, mas o aspecto também de bem econômico também deve ser considerado, né? Então, a gente tem aqui esses usos múltiplos da água. Eu vou entrar aqui um pouquinho nesse slide para falar o seguinte. Só para tratar um pouquinho do nosso histórico aqui no Brasil. O primeiro momento que a água foi tratada como direito foi no Código Civil de 1916. Lá ela era tratada como um patrimônio mesmo, né, na parte que fala dos patrimônios. Então, ela era um objeto que pertencia a alguém. E depois veio a Constituição de 34, veio também o Código da Água, e começou a tratar a água como um bem de interesse social, porque naquele momento a gente estava tendo um desenvolvimento muito grande industrial, precisávamos de energia, e nossa matriz energética no Brasil é o direito hidrelétrico. Então, ela foi tratada já mais com essa abordagem social e não um patrimônio privado. Isso já foi um avanço para a época, a gente está falando dos anos 30, né? Então, essa parte de bem, de aspecto econômico, hoje em dia a gente entende que a água ele é um insumo
Ele é um insumo para atividade agrícola, a água é insumo para atividade industrial. Aqui a gente fala um pouquinho dessa parte da produção agrícola, agropecuária, porque eu sei que o Rio Grande do Sul tem um aspecto muito forte da produção, né? E do uso da água. O uso da água para a produção agropecuária no mundo é a média de 60% a 70% da água utilizada no mundo, água doce, é para agricultura, de 60% a 70%. O Rio Grande do Sul a gente consegue ter um pouco mais ainda, essa média de 80%. Um uso muito intensivo. Né? É um uso grande para a agricultura. Então a gente tem que ter um olhar muito especial para isso, muito importante, a gente vai abordar melhor isso aí. O maior usuário, os grandes usuários, então, a gente pode considerar, é a agricultura, e aqui a gente fala, ó, a carne, por quilo de carne, quanto de água a gente precisa? 15.400, carne bovina, né? Carne de porco um pouco menos, aí frango, soja, milho e o nosso café. Uma xícara de café a gente precisa de 130 litros de água. Para produzi-lo. Para produzi-lo. Então, é realmente um bem importante, mas isso não é, a princípio, não tem que ser enxergado e considerado como um problema. Muito pelo contrário. Eu enxergo isso como até uma solução. Por quê? Porque a gente sabe que se a água é essencial para a produção agrícola, para a produção industrial, os agricultores, os industriais, eles têm que ter um engajamento na proteção da água. Então, nós temos que ter essas pessoas como aliados. Aliados porque eles sabem que sem a água, eles não conseguem produzir. Perfeito. Então, qual é o interesse, por exemplo, da agricultura ou da indústria em não ter água no futuro? Então, assim, é um questionamento que qualquer pessoa minimamente que tenha, talvez, assim, uma visão de sustentabilidade de sua atividade, vai perceber o quanto é importante ele se engajar na sustentabilidade e na proteção desse recurso natural, né? É uma garantia de sobrevivência do próprio negócio. Do próprio negócio. É um insumo essencial para o desenvolvimento. Então, a gente tem que buscar formas, a sociedade, principalmente eu acredito que o Estado, tem que buscar formas de engajar todos esses setores na proteção dos recursos hídricos. Vamos só falar um pouquinho agora sobre a água como direito humano fundamental. Eu sei que isso aqui é até uma questão óbvia, mas a gente não tem essa declaração expressa no Brasil ainda, que é um direito fundamental. Nossa Constituição, ela deixa isso subentendido. Então, a gente já tem como, de forma tácita, considerar que a gente tem essa garantia da água como direito humano fundamental, até porque vários tratados internacionais assinados eles trazem essa garantia, inclusive a ONU declarou também na Resolução 64 que o direito à água doce é um direito humano fundamental, até porque sem água não há vida, então a gente tem que considerar esse aspecto que é muito importante da água, né? E a água como um bem intergeracional, ambiental, as próximas gerações precisam da água, então a gente tem que entender que a água também é fundamental para o ecossistema, para o funcionamento de todos os processos ecológicos, né? Então a gente sabe que para a fauna, para a flora, para o solo, a presença da água é essencial e fundamental. Então, a gente tem que realmente buscar qual é a conclusão que eu tiro desses três aspectos que são muito importantes, os três. A gente não pode afastar nenhum dos três. A gente tem que buscar conciliar. A sustentabilidade, ela é baseada no tripé econômico, né, o tripé social e ambiental. Então, a água também é a mesma coisa. Ela tem esse tripé. Para ela ser sustentável, a gente tem que buscar uma harmonia e um equilíbrio entre esses três aspectos que a gente vai tratar de forma mais prática um pouquinho mais para frente. Aqui eu coloquei essa figura para a gente ter uma ideia, porque a gente, assim, quando nós somos crianças e estudávamos, pelo menos lá nos anos 80, né, sobre a água, a gente falava que era um recurso natural renovável. Mas, na verdade, a gente sabe o seguinte, que a água doce, ela é escassa. Por isso que as leis do mercado, elas têm que ser, vamos dizer assim, colocadas na proteção da água. Elas têm que reger a proteção da água. Porque as leis do mercado vão reger exatamente os produtos escassos, né? Uhum. E a água é assim, a gente tem 97% de água salgada no mundo, apenas 2,3% da água é doce do mundo e 0,5% ela está disponível para os seres humanos, porque o resto estão congelados nas calotas polares ou em subsolo. Então, a gente tem uma quantidade muito escassa de água doce. Então, a gente tem que preservar todo esse processo ecológico para que a água doce ela permaneça disponível para os seres humanos, para as suas atividades múltiplas, né? Eu vou falar só rapidamente aqui sobre essa questão dos princípios do direito à água doce, que aí foi um comparativo da União Europeia e do Brasil. Para nós que somos da área jurídica, a gente gosta de trabalhar com princípios, isso é realmente muito importante.
Porque isso baliza, né? Os próprios Exatamente. instrumentos, a própria atuação, é a linha mestra, são os fundamentos daquela disciplina e daquela proteção. Não é? Perfeito, Daniel. Muito Os importante. princípios são muito importantes. E lá na Europa, eles trazem de forma expressa esses princípios. Na nossa legislação, esses princípios, eu considero que todos estão aqui presentes. Mas implícito. Mas implícitos. A Isso. gente não tem ele de forma tão expressa, né? Esses princípios. Então, por exemplo, o princípio do valor social da água, aqui a gente chama de modicidade de tarifa. Por quê? A água, ela, como a gente falou, é essencial para a vida humana. Então, a gente não pode dar um valor para a água, monetário, que eu quero dizer assim, para as pessoas terem acesso à água, ela não pode ser um valor elevado. Então, tem que ter uma tarifa módica para que ela tenha realmente acessibilidade social, né? Então, isso é essencial mesmo. Por isso que alguns países privatizam a água, e isso é muito perigoso, Muito. porque pode trazer uma quebra do princípio do valor social da água, da modicidade de tarifas, né? Porque estando na iniciativa privada, muitas pessoas podem não ter acesso a pagar aquela A quantidade. desigualdade, a exclusão pode inclusive aumentar. Muito, com certeza. Aí depois temos o princípio da dimensão ambiental da água, que a gente já falou, né, que ela é essencial para todos os processos ecológicos. Então ela tem que ser enxergada como um bem ambiental, tem que ter uma proteção elevada, realmente, porque não é só um bem econômico, não é um bem social apenas, mas um ambiental que vai para as futuras gerações. Então está embutido aí o direito, o dever em relação à água. A gente tem o direito de ter acesso à água, mas a gente tem o dever realmente de preservá-la, né, para as futuras gerações. Tem a questão da solidariedade intergeracional, tudo isso está embutido na proteção da água. Depois tem o princípio do valor econômico da água. Eu vou falar rapidamente, assim, eu não vou entrar em todos, porque senão a gente vai acabar demorando. Princípio da gestão integrada dos recursos hídricos, que aqui no Brasil temos, porque a questão de você enxergar o recurso hídrico por bacia hidrográfica, de forma realmente integrada. Não dá. Comitê de bacia. Comitê de bacia, não dá para um promotor individualmente em uma cidade proteger nem a quantidade nem a qualidade da água sozinho. Ele tem que estar integrado com os demais promotores que compõem aquela bacia hidrográfica, né? Aliás, uma das estratégias sugeridas pelo Conselho Nacional do Ministério Público é justamente essa atuação integrada, levando em consideração a bacia hidrográfica, não é isso? Exatamente. E essa integração, ela vai além disso. Ela vai, eu acredito, ser uma integração de toda a sociedade. Não só dos promotores que compõem aquela bacia, todas as cidades, os prefeitos, as pessoas que desenvolvem atividades econômicas naquela bacia, todos têm que estar integrados e envolvidos nessa proteção, né? Há o princípio da prevenção e da precaução, que a gente já conhece, que são princípios gerais de direito ambiental. Princípio da correção, qualquer dano à água deve ser corrigido para trazer a água daquela forma primária. Princípio da cooperação, que é exatamente isso, todos temos esse dever, né? Então todos temos que cooperar em proteger a água. E esse princípio do uso razoável e equitativo das bacias hidrográficas partilhadas, ele é muito interessante porque ele fala assim, os entes federativos que estejam envolvidos naquela bacia, eles devem ter um uso razoável e equitativo, porque a bacia que está jusante, que está montante, a cidade ou o estado, eles vão sofrer a atuação do outro, o impacto. Então, realmente, você tem que balizar todo o seu uso da bacia hidrográfica pelo esse uso equitativo e razoável. Mas agora eu vou entrar em questões mais práticas que eu acho interessante falar, que são dos instrumentos, né? Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar dentro do aspecto jurídico? E vou falar até um pouco além do aspecto jurídico, de combate, de mitigação da escassez hídrica ou até de adaptação, porque a gente também tem que falar em adaptação. Que hoje em dia a gente, com a questão das mudanças climáticas, muitas já estão consolidadas. Então a gente precisa buscar também formas de se adaptar a essas mudanças. Por exemplo, uma coisa que a gente tem visto hoje cada vez mais, a escassez e as enchentes. Uhum. Né? Aqui a gente está vivendo escassez, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, enchentes. Um paradoxo. São duas faces exatamente da mesma moeda. Por quê? Eu vou só trocar um assunto assim mais informal que não está aqui. O que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente tem uma agricultura muito forte, a agricultura faz parte da... vamos dizer, a consequência natural da atividade, a compactação do solo. Uhum. Quando você acaba compactando o solo com a plantação de soja, monoculturas, ou mesmo o uso de maquinário, é natural você usar tudo isso para aumentar a produtividade, mas a gente tem que pensar nas consequências e saber como mitigar essas consequências e adaptar. Então, você compacta o solo, você diminui, por exemplo, a permeabilidade da água da chuva. A recarga dos aquíferos. Você não recarrega os subsolos, aquíferos. Quando você não recarrega, o que vai acontecer? A chuva cai ali, mesmo sendo solo, ela vai escorrer rapidamente para os rios. Na hora que ela escorre rapidamente dos rios, vamos dizer que 80% ela tinha que ser absorvida pelos solos, porque as raízes profundas das árvores que estavam ali
antes fazia com que essa absorção acontecesse, né? Depois da compactação do solo com a agricultura, ela escorre para o rio e ali vai ter uma enchente na próxima cidade. Então a gente fala, não, como é que fala escassez se aqui está tendo enchente? Claro. Mas é porque ali a água da chuva foi rapidamente levada para os rios, não houve absorção pelo solo, nossos lençóis freáticos não estão com volume adequado da água, e ali naquela cidade que vai vir depois, ela vai ter uma enchente. E a cidade que está aqui junto com as nascentes, ela vai ter uma escassez. Porque aquela água que foi absorvida, que deveria ter sido absorvida pelo solo, e não foi, vai faltar no futuro. Interessantíssimo. Né? Então a gente tem duas faces da mesma moeda. E ainda tem a questão que esse rápido carreamento da água, da chuva que não é absorvida, que vai ao rio, carrega consigo toda sorte de poluente, o solo removido, o agrotóxico, o agroquímico que é utilizado ali, vai ao rio e além de causar esse efeito de enchente a jusante, também vai causar uma poluição muito severa. Muito severa. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um percentual, o dobro da quantidade de fertilizantes, de agrotóxicos por habitante do que tem no Brasil inteiro. Então, a gente tem alguns números aqui no Rio Grande do Sul que assustam. Por exemplo, 40% de perda de água, perda hídrica no abastecimento, depois eu vou falar um pouco disso. 80% de uso da água para a agricultura, né? O que eu quero deixar bem claro é, a agricultura deve se unir ao Ministério Público para a preservação dos recursos hídricos. Né? E isso é importante, eles devem se engajar, porque é interesse deles. E como é que a gente vai fazer isso? Aí eu vou dar uns exemplos da Europa aqui, porque isso que é mais difícil, porque a gente faz um cabo de guerra, né? Interesses humanos e ambientais de um lado e interesses econômicos do outro. Mas que é um erro, né? O que é um grande erro, todo mundo sai perdendo. Né? Porque a água, eu posso dizer, a água é unanimidade, ninguém vai viver sem água, né? Então aqui eu só trouxe esse gráfico para vocês verem, 70% na média nacional, mas aqui 80%. Uso doméstico, 7%. Perdas, aqui, esse gráfico está errado, desculpa, gente. Perda aqui está 40% e aqui a nível brasileiro é 37%. Acho que ia botar o 7%, não ficou aqui. A indústria, 20% da água. Então, o que eu estava até comentando com você antes, Daniel? Por exemplo, a gente fala a responsabilidade de todos, o dever e o direito sobre a água, né? A responsabilidade de todos esses usos múltiplos de preservar a água. Não só a responsabilidade, a necessidade vital. E quando a gente fala da nossa economia doméstica, fechar a torneira na hora de escovar os dentes, fechar o chuveiro na hora de tomar banho, a gente está fazendo uma economia em 7% do uso da água. É importante? É muito importante. Mas os grandes usuários, 70%, 80%, eles têm uma responsabilidade diferenciada. Ainda maior. Ainda maior. Então a gente chama de responsabilidade comum, porém diferenciada. Na Europa é muito usado esse princípio, para falar um pouco também da questão do mercado de carbono, que os países desenvolvidos eles têm que financiar os países em desenvolvimento, porque é a responsabilidade de todos, mas tem uma diferenciação. Por exemplo, os países que usaram mais gases poluentes têm uma responsabilidade diferenciada, né, do que os que não usaram. Então, a água é a mesma coisa. Os grandes usuários, eles precisam ter uma responsabilidade diferenciada. E na Europa isso já está acontecendo, porque eles têm lá normas de investimento em tecnologia, por exemplo, para irrigação, com uma quantidade menor de água, com mais eficiência. Eles investem também no reuso da água, aproveitamento da água pluvial. Então, tudo isso são formas de você diminuir a quantidade usada pelos maiores utilizadores. Eficiência no uso, mas também o viés da internalização da externalidade, do custo, possivelmente. Exatamente. São os instrumentos econômicos financeiros, que é uma matéria que você gosta muito, né, Daniel? Que eu também sou bem entusiasta. A gente tem que internalizar nos custos, né, de produção. A gente chama de externalidades negativas ao meio ambiente. Então, tudo que vem causar qualquer dano ou qualquer lesão ambiental, ele tem que estar embutido no custo. Que não é suficiente, né? Que fique bem claro, aquelas medidas de eficiência, de racionalização, todas são necessárias. São necessárias. Mas são medidas que podem ser utilizadas em conjunto para garantir uma maior proteção. Com certeza. E eu vou falar um pouquinho da nossa experiência no estudo lá da União Europeia. Eu vou falar rapidamente lá, a principal legislação sobre água é a Diretiva Quadro da Água, que elas são recebidas pelos Estados-membros. Então, todos os estados praticamente têm a mesma legislação
sobre água, né? Só que essa diretiva fala basicamente da questão de qualidade da água. Porque a quantidade de água lá, como são países que têm suas autonomias separadas, cada um tem sua soberania, a questão da quantidade de água é muito sensível para a soberania dos países. Então, não houve ainda um consenso na União Europeia para você assinar uma diretiva que fale da quantidade, e sim da qualidade. Entendi. Qualidade é fácil, porque aí a gente vai botar os parâmetros de qualidade e pronto, né? E aí, então, até lá, eles estão assim, precisando de um instrumento normativo. Aí, Convenção de Albufeira. Esse é um instrumento normativo que fala sobre questão de quantidade de água. E esse instrumento, eu acho que é um modelo até para o Brasil aqui, talvez para o Rio Grande do Sul também. Por quê? Esse instrumento traz mecanismos excepcionais para a situação de escassez hídrica. Então, por exemplo, se você é um usuário de água, você tem uma outorga de água, está acontecendo uma situação de escassez, na Convenção de Albufeira, ele fala assim que os órgãos responsáveis eles já vão identificar a situação de escassez por critérios objetivos previamente estabelecidos. E no momento que foi declarado isso, acontecerá o seguinte: todas as normas regulares vão cair e mecanismos excepcionais vão ser, vamos dizer assim, vão reger a situação. E esses mecanismos excepcionais, Daniel, já existem. Então, quando você é um agricultor, você tem uma outorga de uso, você já conhece quais são os mecanismos excepcionais para a situação de escassez, você já sabe como você deve se adaptar. Então, você já sabe, por exemplo, no momento da outorga, você tem que apresentar um plano, por exemplo, de diminuição do uso da água. Então, você tem uma quantidade de água aqui no primeiro ano de outorga, no segundo vai ser um pouquinho menor, no terceiro vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque eles querem te estimular a investir em instrumentos mais eficientes do uso da água. Então, você tem que, obrigatoriamente, para conseguir a outorga, apresentar um plano de que você vai diminuindo aos poucos aquele uso. Isso é muito interessante, pode ser uma solução para nós aqui, porque nós não temos esses mecanismos aqui, exceto os usos prioritários declarados pela lei, nós não temos esses mecanismos excepcionais quando surge um momento de crise, de escassez. Então, é uma ideia interessantíssima que pode ser transposta para nós. Essa Convenção de Albufeira, ela tem uma vocação europeia, quero crer. Sim, a Convenção de Albufeira, na verdade, é entre a Espanha e Portugal. Porque lá, só uma curiosidade, né? Todos os rios de Portugal nascem na Espanha. E aí eles tiveram uma tratativa de séculos, na verdade, Portugal e Espanha, para conseguir chegar nessa Convenção de Albufeira, que depois foi o berço da Diretiva Quadro da Água. Só que a Convenção de Albufeira ainda é mais completa, porque a diretiva fala só da qualidade e a Convenção fala da quantidade também. Então, esses mecanismos excepcionais, eles já falam, ó, tem que ter um planejamento. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma atuação muito reativa. Lá no Conselho Nacional, a gente fez várias reuniões com a Agência Nacional de Água, por exemplo, de águas. Eles falam, não, as outorgas, eu falei assim, as outorgas têm algum planejamento para a situação de escassez? Eles são obrigados a apresentar, quem recebe a outorga, um plano para ação no momento da escassez? Ou mesmo nos nossos planos de recursos hídricos, existem, a gente pode colocar ali dentro já um planejamento com esses mecanismos excepcionais. Quando for declarada a situação de escassez por requisitos objetivos previamente estabelecidos, o que vai valer aqui, todo mundo vai ter que diminuir 30%, 40% da vazão ou da sua captação de água. Então, é uma coisa coletiva, não dá para uma pessoa economizar, o outro não economizar, ou a gente resolver depois que a crise está estabelecida. Claro. Né? E aí eles falaram, não, na nossa outorga a gente não pode, a outorga é um ato simples, a gente simplesmente dá aquela quantidade de água para eles usarem e pronto. Lá não, lá você tem que ter um planejamento, você tem que ter apresentar essa forma de economia, investimento na economia. O que estranha muito no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, é que as outorgas não levam em consideração nem os usos prioritários estabelecidos nos planos de bacia e nem a disponibilidade hídrica. Cada outorga aqui no Rio Grande do Sul é como se fosse um mundo à parte. Exatamente. Não leva em consideração a outorga que foi dada para uma outra atividade na mesma bacia hidrográfica. Então isso é absoluta falta de planejamento. Total. Por outro lado, nós criamos aqui por acordo, e que virou depois resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, acordo que starta alguns mecanismos excepcionais de captação. Em determinadas bacias hidrográficas, determinados rios, quando o nível da água atinge um determinado patamar que é considerado perigoso ou crítico,
as captações para outros fins que não os usos prioritários são intermitentes ou elas paralisam simplesmente. Para quê? Para garantir os usos prioritários, né? Não posso dizer que seja um mecanismo excepcional de planejamento e controle. É quase que, com perdão da palavra, um Deus nos acuda. É para resolver uma situação emergencial que está surgindo e não faltar água para a população. Mas isso precisa ser institucionalizado. Eu estou adorando essa ideia. A gente não precisa também esperar o nível crítico. Está chegando perto, então todo mundo diminui aqui 30%, até o próprio abastecimento público pode diminuir um pouco. Mas como eu mostrei, a gente vai diminuir de 7% do uso. Né? Então, realmente, essa responsabilidade diferenciada ela tem que ser vista de uma forma mais séria pelo poder público. E aí eu vou entrar na nossa legislação também, só para a gente finalizar aqui como é na União Europeia. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, esses mecanismos excepcionais de planejamento, controle, são medidas de exceção para a norma de descarga das águas residuais, captações, desvios e represamentos de água, gestão especial das estruturas hídricas, adaptação para o aproveitamento mais eficiente e com interesse social maior. Então, realmente, sim, tudo isso já está previsto. Eu sei, quando eu recebo um outorga, exatamente o que eu vou ter que fazer se for declarado esse tipo de situação, né? Então, a resolução também do Parlamento Europeu, que foi de 2012, fala o seguinte: nós aqui da Europa, essa resolução não é uma diretiva, ela só fala assim, nós precisamos fazer uma diretiva sobre quantidade de água. E nessa diretiva, a gente tem que tratar sobre tecnologia, dispositivos economizadores para o uso agrícola da água, avanço tecnológico nos métodos de reutilização e de reciclagem da água, nos métodos também de utilização mais eficiente das águas da chuva. Importante. Então, tem que ter uma diretiva para tratar disso. Inclusive, a parte do reuso eu acho bem interessante, porque eu fui até em um seminário agora lá em Minas, e alguns técnicos falaram, o reuso, ele pode ser amplamente utilizado, né? E o que está acontecendo no Brasil que não está dando muito certo o reuso, porque as normas estaduais que vão regular o reuso estão sendo muito rigorosas, a ponto de exigir daquela água que está sendo reutilizada, foi tratada, um nível de qualidade, às vezes até acima do abastecimento da água. Então, o que os técnicos falaram, o reuso ele é importante porque ele pode ser utilizar métodos baratos, usar terra, argila, coisas que você tem acesso na zona rural, por exemplo. Então, existem métodos baratos de uso, não só porque a gente imagina que é uma tecnologia muito cara, mas não é assim. E aí você pode fazer vários tipos de níveis de qualidade, a depender do uso, né? Então, a água cinzenta, por exemplo, para você, nas residências, dar descarga, fazer lavagem de calçada, ela precisa ter uma qualidade X. Uma água que você vai regar uma plantação de tomate, que você vai comer o tomate cru, então ela tem que ter um nível mais elevado de qualidade. Então, talvez tenha que ter uma técnica um pouco mais cara de reuso. Mas a gente tem que entender isso para adaptar as nossas necessidades, para a gente ampliar essa tecnologia de reuso. Isso é importante, principalmente para o setor agrícola, né? E esse ciclo urbano da água também é muito interessante, porque nas cidades da União Europeia, eles usam a água, o esgoto mesmo, para produzir que a gente chama assim, de 3 elementos econômicos até. É a lama, que ela vai poder ser um fertilizante, o biogás, que eles conseguem produzir do esgoto, que vai produzir energia, e eles vendem tudo isso. Então, a lama é um fertilizante, é um produto que você agrega valor ao processo. O biogás... A ideia da circularidade. Da circularidade, economia circular. Se você produz riqueza com o esgoto, ele vai se auto-manter, a limpeza do esgoto vai se auto-manter financeiramente, né? E a água de reuso que você pode utilizar, como a gente estava falando aqui, às vezes para regar jardins, né? Uma série de possibilidades. A Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos falar um pouquinho do Brasil agora, que a gente falou da União Europeia, né? Vamos entender o Brasil, o que é. O Brasil é aquilo que a gente falou, a gente tem uma ação muito reativa à crise hídrica. Chegou a crise, vamos entender aqui, por que está com essa crise? Vamos chamar as pessoas, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tentar chegar a um acordo. Só que, como você falou, Deus nos acuda. Porque é um momento de alta tensão, todo mundo tem interesses econômicos ou humanos ou ambientais de altíssimo nível. Então, a gente não consegue um ambiente favorável a um acordo, a resolução mais fácil desse problema. Então, por isso que o planejamento é muito importante e é o que a gente mais carece aqui no Brasil, planejamento. E a gente tem nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e nessa política fala apenas sobre a questão de escassez ou de quantidade de água, fala apenas o que o Daniel já falou,
que é, quando houver escassez, a prioridade vai ser para o uso humano, né, dessedentação de animais. E também ela fala sobre o plano de recursos hídricos, que no plano, é exatamente o que você falou, Daniel, na prática não acontece, mas na nossa política exige que no plano de recursos hídricos haja um equilíbrio entre a disponibilidade e a demanda. E tem que ter também metas de economia. Então, isso talvez é uma atuação interessante para o MP. Vamos fiscalizar mais esses planos? Vamos ver, esses planos, eles estão traçando metas de economia? Eles estão observando o equilíbrio entre disponibilidade e demanda? Isso já está lá na nossa lei e é uma coisa que a gente pode trabalhar, é um instrumento, né? E muitas vezes, Tarsila, os planos até são elaborados desta forma. Às vezes não, às vezes sim. Mas o que se observa é que, ainda que os planos sejam completos a ponto de tratar dessas questões que devem ser tratadas, muitas vezes o órgão público depois responsável pelas outorgas ignora solenemente esse planejamento do Comitê de Bacia. Por que isso? Porque há uma deficiência, digamos assim, de coercibilidade das políticas ou dos planejamentos públicos. Os planejamentos normalmente são vistos como metas, como quadros, né? Não obrigatórios. Então, é preciso também, imagino eu, um reforço legislativo para que esses instrumentos de planejamento não só sejam obrigatórios, como também que eles sejam deliberativos, coercitivos, que eles tenham a palavra final. É por isso que a outorga, para mim, é muito importante, porque é um instrumento que vai realmente, vamos dizer assim, desenvolver o uso, vai traçar, vai seguir ou não as metas. É através da outorga que a gente vai fazer isso. A materialização desse planejamento se dá numa outorga responsável. Exatamente. E é o que você falou, a gente tem visto no nosso país uma outorga muito liberal, sem nenhum tipo de pensamento na sustentabilidade daquela bacia, né? Então, esse instrumento que é a outorga de uso tem que ter uma especial atenção, tanto do poder público quanto do controle externo, que somos nós, né? Eu acredito que, como eu falei com a Ana, na reunião com a Ana, eles falaram, não, a gente na outorga é um instrumento muito simples, pequenininho ali, que a gente não tem nem como botar cláusulas. Isso está errado, porque nos grandes usuários precisa, tudo bem, se for um pequeno usuário, a gente fazer uma coisa simplificada, não tem problema. Mas os grandes usuários, a gente precisa de uma outorga mais complexa. A gente precisa, até para eles mesmos se organizarem. Eles precisam de um planejamento, apresentar um planejamento, né? Uma adequação. Então, a outorga realmente é um instrumento que a gente tem que ter muita atenção. E a aplicação dos valores arrecadados na cobrança, isso a gente fala também na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, que a aplicação dos valores arrecadados na cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve ser utilizada em projetos e obras benéficas ao aumento da quantidade de água de um corpo hídrico. Isso a gente tem feito, a gente tem investido nesses projetos, nesses aumentos, nessas obras benéficas ao aumento da quantidade de água. Vou falar um pouquinho, principalmente dessa questão das obras, que é o que mais me preocupa. Tem a ver com a cobrança aqui, né? Que é outro instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Exatamente. Esse valor da cobrança, ele tem que ser utilizado também para a manutenção da quantidade e qualidade da água. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, em que pese todos os esforços do Ministério Público, ainda não conseguimos colocar em prática a cobrança pelo uso da água. Isso é fundamental. Infelizmente, a gente não pode abrir mão, porque a água, ela tem que ter uma modicidade, sim, de tarifa. Claro. Então, na hora de embutir esse valor, tem que ser um valor que não vai atrapalhar o uso social da água, mas a gente tem que pensar e gerir isso, porque, como a gente falou, são as leis do mercado, a água é um produto escasso. E a gente não pode chegar ao nível de crise que a gente está vivendo. Só depende da gente ter guerras, refugiados climáticos. Em algumas cidades, por exemplo, Goiânia, populações inteiras subiram nas caixas d'água da empresa de abastecimento para pegar um balde de água, porque não tinha para beber. Então, a situação do ser humano, quando chega a esse ponto, ele é capaz de muita coisa, né? Então, a gente tem visto pelo mundo todo os refugiados climáticos, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não chegar numa situação assim. Então, a escassez hídrica, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Agência Nacional de Águas, né? Eles têm atuação nessa parte da escassez através de planos de contingência de seca, que só são instaurados depois que a seca já está instalada. Como eu falei, a capacidade é apenas reativa. Eles instalam também, quando tem uma crise hídrica, uma sala de situação, aí sistema de acompanhamento de reservatórios, o SAIRES tem. Aí tem essas salas de crise, grupos de acompanhamento, sistema de monitor de secas. Tudo baseado no problema, Tudo né? baseado no problema. Não na prevenção Na prevenção não tem.
E aí, Daniel, o que acontece? O Plano Nacional de Segurança Hídrica, o primeiro da história do nosso país, foi em 2019, agora muito recente. Esse Plano Nacional de Segurança Hídrica era uma grande esperança de que vamos trazer agora instrumento que traga prevenção, né? Mas, infelizmente, o que esse plano fez? Ele trouxe apenas a solução para prevenir crise hídrica na construção de barragens, na construção de obras que tragam um barramento mesmo da água para criar esse tipo de instrumento. Eles não investiram em tecnologia, no reuso, na utilização de água da chuva, eles não trataram de nada disso. Então, tudo muito rudimentar. Né? Era assim, vamos destinar, em tal bacia a gente vai ter que construir um reservatório de água. Então, esse plano basicamente trata de construções e de obras. Então, hora nenhuma ele trouxe essas facetas tecnológicas de reuso, de irrigação mais sustentável, nada disso foi abordado no nosso plano nacional. Então, realmente foi uma falha, porque ele já nasceu, vamos dizer, obsoleto, né? Que são soluções já ultrapassadas. Também a ANA editou o novo Atlas da Água, publicado foi agora em 2021, e traz o controle de perdas como uma das medidas de gestão para a segurança hídrica do país. Como eu falei, a gente está mais ou menos em 37% a média nacional de perda de água. Rio Grande do Sul está mais ou menos nessa média entre 37% a 40% de perda. Também é um ponto a ser tratado para evitar a questão da escassez hídrica, né? Bem, aqui eu vou falar rapidamente sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, porque ela trouxe essa mudança de paradigma que a gente tanto anseia. Então, ela fala um pouco o seguinte sobre essa questão das tecnologias. Entanto que os contratos de concessão de saneamento agora, cláusulas obrigatórias do contrato, é exatamente o reuso, utilização de água da chuva e diminuição das perdas. Não vai existir agora nenhum contrato que não traga essas cláusulas. São cláusulas essenciais sob pena de invalidade e nulidade do contrato. E aqui é um papel importante do Ministério Público, inclusive, né? Muito, fiscalizar. Esses contratos estão trazendo essas cláusulas essenciais e obrigatórias, porque se não trouxer, eles estão inválidos. E realmente, além de fiscalizar a própria validade do contrato pelo atendimento dos requisitos, que o que está ali contratado, que seja efetivamente implantado, que aconteça na vida real. Na vida real, isso aí que é o mais importante, tirar do papel, né? Então, a gente trouxe também aqui, a ANA recebeu novas, vamos dizer assim, atribuições, né? Ela não é só na Agência Nacional de Águas mais, é na Agência Nacional de Água e Saneamento, pela nova política. E ela tem a atribuição de declarar escassez, estabelecer e fiscalizar normas nesse período crítico. Só que aí, como eu te falei, estabelecer as normas no período crítico. Então, quando já está o período crítico, ela vai estabelecer essas normas. Então, isso aqui para mim foi uma falha. Tinha que já ter esse estabelecimento prévio. Instituir normas de referência para o setor. Elas também, entre elas o reuso, está entre as normas de referência do setor de saneamento, o reuso dos afluentes sanitários tratados e em conformidade com as normas ambientais de saúde, né? Então, além dos contratos de concessão que eu falei, que são cláusulas essenciais, também estão entre os princípios, diretrizes e as normas de referência da nossa Política Nacional de Saneamento, a questão do reuso, do aproveitamento da água da chuva e da diminuição da perda. O que a gente percebe? Se está entre os princípios e diretrizes, então nas leis municipais de saneamento básico, em cada comarca que nós, os promotores, estiverem trabalhando, elas têm que ter normas tratando disso, a própria lei municipal de saneamento, porque agora é uma diretriz e é um princípio geral da Política Nacional de Saneamento Básico. Então, nossas leis municipais, a gente precisa fiscalizar isso também. Aqui me chama a atenção, Tarsila, algo que chegaste a abordar, que é a questão da água dos aquíferos. Por quê? Porque nós temos uma lei da Política Nacional que trata, basicamente, que se preocupa mais com a água superficial. E não com a água subterrânea. Mas grande parte das captações das águas dos aquíferos, elas dizem respeito para a finalidade de abastecimento público. Então, como nós temos uma deficiência legislativa muito grande das águas subterrâneas, sobreleva de importância as legislações locais, como tu estás dizendo. E aí, novamente aqui, verificando sob aquele espaço de atuação de cada promotor, de cada promotora de justiça na comarca, em verificar como isso está sendo tratado, trabalhado e também regulado. Não apenas no contrato de concessão do serviço de saneamento, não apenas no plano municipal,
de saneamento básico, mas também no nível legislativo local. É muito importante isso diante desse vácuo legislativo que nós temos com relação às águas dos aquíferos, que é uma grande preocupação. Exatamente. E eu acho que o papel do promotor é isso. Nós estamos ramificados nas comarcas, nas cidades. E são leis municipais que talvez só o promotor que esteja ali fiscalizando, observando, né? Esse controle externo. Infelizmente, a nossa sociedade ela não tem um preparo suficiente para, sozinha, fazer essa fiscalização de forma completa. Então, a gente precisa se unir, sociedade, Ministério Público, em cada comarca, porque vai ser um trabalho complexo, Verdade. um trabalho muito ramificado. O controle social ainda precisa muito da atuação do Ministério Público, né? Exatamente. A gente ainda precisa, assim, induzir que a sociedade consiga fazer essa fiscalização também, porque é fundamental, é essencial para que a gente consiga defender o meio ambiente e o engajamento da sociedade. Os países desenvolvidos, o MP não tem essa função lá, porque a própria sociedade civil faz isso. E aí, não é só um fiscal, né? São milhares de pessoas fiscalizando. Isso acaba trazendo uma pressão maior para o poder público, né? Então é isso. Aqui a gente traz também, o reuso está dentro do conceito atual de saneamento básico, e também a nossa Política Nacional de Saneamento também fala sobre a isenção de taxas e tarifas em caso de reuso ou captação de água da chuva, o que é um estímulo econômico financeiro, você trazer essas isenções de tarifas, né, para quem usa a água da chuva, para quem faz o reuso. E aí agora que eu entro na questão dos instrumentos econômicos financeiros, deixa eu voltar aqui que eu abri rápido, que eu acho que isso aqui é essencial para a gente conseguir engajar a sociedade, né? Pagamentos por serviços ambientais, a gente tem um exemplo que a Ana tem trabalhado ao longo de alguns anos, chamado Produtor de Águas, é um pagamento de serviço ambiental, é um programa da Agência Nacional de Águas muito interessante, em que a sociedade se engaja através de leis municipais, fundos municipais, a pagar os produtores rurais que fazem vamos dizer, uma proteção adequada daquele recurso hídrico. Então, a gente tem que estimular mais isso, porque isso vai trazer uma proteção que vai trazer um serviço, na verdade, para toda a sociedade. Aquela pessoa que ela está protegendo uma nascente, ela está fazendo um serviço que vem trazer benefícios para todos. Ela está cumprindo a legislação, mas ela pode até ampliar isso. Ela pode aumentar a faixa de APP, por exemplo, ela pode plantar espécies específicas que aumentam a produção de água ali. Então, ela precisa desse estímulo econômico também. Se ela recebe um valor por isso, a sociedade remunera e traz também os instrumentos técnicos para resolver isso. Isso é muito importante. Uma função importante do direito, né? Estimular comportamentos socialmente desejados, queridos, mais benéficos. Né? Até porque aquele direito que é instrumento de comando e controle, punição, pena, isso é importante, mas ele isoladamente ele não é eficiente, a gente sabe, porque a gente está vendo a nossa realidade. Verdade. Então a gente precisa estimular boas práticas, até porque na questão ambiental, a prevenção é tudo. Se você estimula e engaja toda a sociedade a prevenir, você vai ter um efeito positivo. Se você só depois que está causado o dano ambiental, você tentar reparar aquilo ou punir, a gente nunca vai chegar a uma proteção no nível elevado, né, do meio ambiente dessa forma. Não é nem eficaz e nem eficiente. Exatamente. Isso, né? É um instrumento importante que deve existir, a gente deve trabalhar com ele, mas ele não é, vamos dizer assim, o mais eficiente, com certeza não. E nem suficiente. E nem suficiente, com certeza. Então aqui eu só trago alguns exemplos de instrumentos econômicos financeiros, por exemplo, medidas fiscais e tributárias, com a instituição de taxas e tarifas pelo uso de recursos naturais, que saiu um pouquinho errado, isenções fiscais, fundos ambientais, estímulo ao mercado verde. Por exemplo, esse mercado verde pode ser chamado até de mercado azul. Essa é a questão da outorga da água que a gente falou. Eu tenho um valor, uma outorga de 10, vamos dizer assim. Aí o ano que vem eu tenho que ser 9, 8. Eu estou estimulando ali as técnicas mais eficientes de uso da água. Se eu te dou uma outorga de 10, se você usa só 8, porque você já investiu em técnicas de uso mais racional da água, você pode vender esse resto. Então, é um mercado que é como o mercado de carbono, né? Uhum. Um mercado que pode ser criado para a outorga de uso da água. Isso gera um incentivo para a pesquisa, para a racionalização, para a eficiência no uso da água. Né? Exatamente. É altamente positivo. E você sabe que vai diminuir ao longo do ano a quantidade da sua outorga. Então, você é obrigado, sim, a investir nisso, né? E as empresas que correrem ou os agricultores que correrem para conseguir fazer isso, elas vão ter ainda esse crédito. Então, é mais ou menos o que a gente faz no crédito de carbono, no mercado de carbono, a gente pode também tentar fazer nessa questão da água. A internalização das externalidades negativas e positivas, né, que a gente falou nos custos e valores dos bens. Então,
Então, uma empresa que produz refrigerante, por exemplo, ela tem uma grande responsabilidade na proteção do manancial de água, que é o insumo dela. Então, ela tem que, claro, de forma módica, mas ela tem que embutir nos custos dela a proteção desse manancial. Isso é fundamental, porque às vezes a gente não coloca no custo, né? A água acha que é gratuita e não é. Ele tem um custo social e ambiental elevadíssimo. A cobrança pelo uso da água é um dos principais instrumentos da para lei, isso. da política. E a gente né? já tem esse instrumento criado na nossa lei, né? O fortalecimento da economia circular, financiamento da ciência e da tecnologia. Então, são vários instrumentos econômicos e financeiros. Eu cito, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem na lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, né? A gente tem uma norma lá que fala que a empresa de saneamento que usa a água, que essa unidade preserva, ela deve remunerar a unidade de conservação. Então, é um instrumento econômico financeiro, é uma forma de pagamento por serviço ambiental que já está instituída por lei. A gente tem que ver, as empresas que usam água, elas estão financiando essa proteção, pelo menos das unidades de conservação da natureza, né? Então, André, eu vou finalizar aqui, Daniel, porque eu sei que a gente já... Então, só conclusões, assim, a gente sabe que realmente a questão da água, ela é muito complexa. Então, eu coloco até aqui, assim, que a efetivação do direito fundamental de acesso à água doce necessita de estabelecimento de relações poligonais eficientes, promovidas no exercício dos direitos difusos e propõem a colaboração de todos. É como eu falei, todos nós temos que nos engajar, nos unir. Não existe aqui, vamos dizer assim, interesses opostos. Todos precisam da água. A gente tem que parar para pensar isso. Todos precisam da água. Sem água não há sustentabilidade em nenhum tipo de atividade, nem econômica, nem social, nem ambiental. Então, há tanto a administração, quanto a sociedade civil, quanto as autoridades, operadores, utentes, todos têm que agir de forma a vigiar, conflitar, controlar, dialogar. E esse conjunto plural é uma inter-relação entre todos esses institutos e instituições que têm realmente a finalidade de proteger a água. Porque a gente está acostumado a tratar, o nosso direito brasileiro, a tratar isso aqui, ó, trazer relações episódicas, relações jurídicas verticais, episódicas e bilaterais. Essa relação da água é uma relação poligonal, ela não é episódica, ela é contínua. Ela não é vertical, ela é horizontal. Ela não é uma relação bilateral, ela é multilateral. Então, sempre quando a gente trata dessas relações tradicionais, a gente trata de uma visão bélica. Você está de um lado, eu estou do outro, a gente vai brigar para ver quem tem o direito. Na água não é assim. Na água, todos têm que se unir e trabalhar de forma contínua, porque essa relação... Colaborativa. Né? Essa relação não é episódica, ela não é horizontal, ou vertical, ela é horizontal. E ela vai continuar no tempo, até para as próximas gerações, né? Então, existe essa necessidade de engajamento de todos. E o que eu acho mais, assim, importante trabalhar é porque na água a gente tem que, talvez, despertar isso em todos os setores. Olha, você precisa dessa preservação. O que você pode fazer? E às vezes existe um custo de transação muito grande para o industrial, por exemplo, o agricultor, saber o que ele precisa fazer para proteger a água. Às vezes ele não sabe. Mas, por exemplo, lá em Minas também, quando eu fui nesse evento que eu te falei, eles trouxeram algumas soluções. É a compactação do solo que eu falei, eles trouxeram algumas soluções. Por exemplo, existe uma coisa muito fácil e barata. Você vai fazer perfurações episódicas naquele terreno, naquele propriedade rural, que vai permitir essa penetração mais lenta da água. Entendi. Outra coisa, o próprio governo de Minas, Secretaria do Meio Ambiente lá, eu até comentei com você isso antes, criou um sistema de construção de barragens, não na APP. Ele faz um estudo topográfico da área, e existem várias áreas na zona rural que dá sim para reservar água da chuva. Que são favoráveis, né? Que são favoráveis. Fora da APP. Fora da APP, mas a gente precisa de um estudo técnico para isso. E quem está financiando isso lá em Minas, pelo menos a princípio em regiões estratégicas, é o próprio governo. Porque ele percebe que talvez assim, para o agricultor ou para o industrial ter essa iniciativa de ver essa solução e correr atrás dessa solução, às vezes é difícil. Isso é interessantíssimo, Tarsila, sobretudo porque agora, diante dessa crise que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, uma das grandes demandas que nós estamos vivenciando aqui do setor da agricultura, sobretudo, é pela possibilidade do licenciamento das atividades de reservação de água em APP. É claro que as APPs, como regra, são áreas úmidas, mais favoráveis, mas não necessariamente que sejam as únicas áreas favoráveis. Mais uma vez, a gente está tentando ir para o caminho mais fácil.
É muito fácil você fazer uma barragem no APP, porque você sabe que a água ali vai... Mas se você fizer um estudo topográfico da sua área e você fizer uma escavação, porque o governo paga até isso, ele manda pequenos maquinários que vai fazer escavação e o produtor rural pode se voluntariar a participar desse programa. Pelo menos nas áreas mais críticas, isso é importante, é uma política de Estado importante para ser Inclusive feita. com licenciamento facilitado pelo próprio Estado como empreendedor. Né? Exatamente. Olha, Tarsila, eu estou aqui maravilhado com tantas ideias, louco para sair daqui, para botar em prática essas ideias, conversar com os meus colegas, com órgãos públicos, mas embora eu já teria aqui motivos para sair correndo daqui para botar a mão na massa, te agradecer por tudo, mas eu ainda preciso te perguntar, e é claro que muito das instituições, elas decorrem da atuação dos seus membros. Né? Eu tenho certeza absoluta que o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Comissão do Meio Ambiente, acolheu essa preocupação muito também por conta da sua pesquisa, do seu estudo e da sua preocupação. Então, eu sei que ainda vem algumas sugestões aqui, mas eu queria lhe perguntar também sobre essa atuação da Comissão de Meio Ambiente, do Conselho Nacional. Por que a preocupação com essa questão da água, da preservação, a preocupação com a escassez hídrica? Por que o Conselho Nacional se inserindo e o que isso pode produzir para os promotores e promotoras de justiça? Perfeito, Daniel. Na verdade, é uma preocupação, acredito que mundial, né? O mundo inteiro se preocupa com as mudanças climáticas, por exemplo. Só uma observação, tem algumas pessoas que acham que a mudança climática, fica naquela dúvida, sempre houve mudança do clima? Sim, sempre houve, mas a gente tem comprovação que desde a era pré-industrial para cá, de 1,09% da mudança do clima que houve de lá para cá, foi uma mudança muito rápida, 1,07% foi de atividades humanas. Isso já é comprovado cientificamente, foi em função das nossas atividades humanas. Então, por que o Conselho se preocupa? Porque como a mudança climática impacta a tudo e a todos, é a nível nacional isso e é a nível mundial. Né? Então, todos os estados estão vivendo ou uma face ou outra dessa moeda, como eu te falei, ou a face da escassez, ou a face das enchentes e realmente é uma atuação que tem que ser orquestrada a nível nacional. Por mais que cada região tenha suas peculiaridades, todas de alguma forma estão sofrendo esses impactos, né? Então a gente fez o Plano Nacional de Combate à Situação de Escassez Hídrica e agora aqui, primeira mão, eu vou te falar, a gente está elaborando a Aliança Nacional pela Água, que é mais ou menos, vamos dizer assim, um pouco mais completo do que o plano de escassez, porque a gente viu, no escassez a gente pensou só na falta de água, mas depois a gente pensou e a qualidade da água e também a quantidade excessiva de água que a gente está vendo acontecer em vários estados. Exatamente a ideia de não pensar apenas na crise, né? Pensar na prevenção. Exatamente. Então a gente vai fazer essa Aliança Nacional pela Água, mas o plano, eu vou só mostrar rapidamente para vocês, aqui são as sugestões, que na verdade todas elas nós já falamos, então vou deixar aqui um pouquinho para quem tiver interesse dar uma olhadinha, mas é o que a gente já tinha falado sobre as outorgas, as cláusulas essenciais dos contratos, questão da prevenção, planejamento, as regras previamente claras, seguras, né, para mitigação e adaptação. Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora a questão, aqui é o agradecimento, mas antes disso, acho que eu tinha uma fotozinha do plano aqui. Tem, só para mostrar para vocês, aqui é o nosso plano, a gente deixou aqui até aberto na internet, aqui a gente faz uma justificação, e eu achei interessante que vários colegas ajudaram, não foi só eu, Daniel, apesar de eu ser apaixonado por esse tema, mas tem muita gente super competente, você é um deles, que sempre nos auxilia lá na Comissão do Meio Ambiente. A gente agradece imensamente todo o engajamento e o amor que os colegas têm à temática ambiental. Temos colegas muito comprometidos nesta área. E né? você é referência. Imagina. Então, agradeço muito até a oportunidade de estar aqui com você, Puxa, aprendendo muito. É uma honra pra gente. Muitas ideias eu tive aqui, pode que acreditar. Bom. E aqui a gente tem o objetivo do plano, as definições que a gente botou, que é, por exemplo, a definição interessante sobre segurança hídrica. Aqui voltado especificamente ao Ministério Público, para a atuação do Ministério Público. Né? Segurança da água, o que é segurança hídrica, a gente tem que considerar os usos múltiplos, a oferta, a procura. Então, como eu estou apresentando aqui o plano, eu acho que um ponto mais importante é a questão dos eixos de atuação do plano, que são esses 7 eixos, que trata exatamente o eixo que a gente vai destrinchar cada um desses eixos, mas o plano está lá acessível no site do Conselho Nacional, até se jogar o nome na internet você consegue visualizar.
O primeiro eixo é o segurança hídrica e segurança da qualidade da água nos planos de bacia. Aí o segundo seria nos planos municipais de saneamento, como a gente veio conversando aqui ao longo da nossa apresentação. O outro é a outorga de uso da água, a segurança hídrica dentro da outorga, a segurança hídrica nos contratos de concessão e saneamento. Então, todos esses instrumentos aqui, eles têm que ter um olhar na segurança hídrica. Então, a outorga, além de fornecer, permitir o uso da água, qual é o olhar dele dentro da segurança hídrica? Tudo isso a gente traz com mais detalhes mais para frente. Aí aqui os instrumentos econômicos e financeiros de proteção da água, recuperação da cobertura vegetal, que é uma forma de proteção dos mananciais mesmo, a proteção ambiental, que é essencial, e grupos de atuação integrado por bacias hidrográficas, porque, como eu te falei, não dá para o promotor sozinho, isolado em sua comarca, trabalhar se não for de forma integrada com os demais colegas que estão naquela mesma bacia. Então, Daniel, eu vou deixar aqui disponível para os colegas, podem entrar, ler, qualquer dúvida a gente está à disposição, vou até colocar de novo aqui meu e-mail. Pronto, aqui é o e-mail que podem me contactar, ou então meioambiente@cnmp.mp.br, que aí vocês falam com a comissão diretamente. Eu botei essa frasezinha só porque eu acho bonitinho aqui, ó. A água é matéria e matriz da vida, mãe e meio, não há vida sem água. Então, realmente, é assim, um pouco da abordagem mais complexa, né? Ela é de onde surge e de onde vai também, e é o meio de vida que nós temos. Então, acho que realmente a gente tem que ter esse engajamento, essa integração e essa vontade de proteger. Sob qualquer ângulo que se olhe, nunca a gente pode esquecer que a água é um bem essencial para a vida, né? Sobretudo. Com certeza. Tarsila, eu estou aqui maravilhado com as tuas sugestões, com as possibilidades que nós temos. O nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Tenho certeza que os colegas que estão nos assistindo, membros, servidores do Ministério Público, estão pensando em todas as possibilidades que tem pela frente. Uma das estratégias do Conselho Nacional é também treinar os membros para essa atuação integrada, proativa. Se pensa também numa proposta de recomendação, eu vi que foi proposta uma proposta de recomendação. Qual é a estratégia para treinamento? Uma delas você está executando, vindo aqui nos expor sobre isso, mas como o CNMP pensa em integrar os ministérios públicos em prol dessa causa, para que se tenha um efetivo engajamento? Esse plano a gente fez ele em um formato de recomendação também, com algumas adaptações, para tornar um ato normativo, institucional, em que os colegas possam utilizar para basear suas ações. Lá tem justificativas, tem fundamentação, acho bem importante também. E dentre o final dessa recomendação, por exemplo, a gente fala um pouco sobre nossa ação com a Agência Nacional de Águas. Nós estamos tratando com eles para desenvolver um acordo de cooperação técnica para capacitar os colegas a proteger os recursos hídricos. Então, a Agência Nacional de Águas, ela tem dentro da instituição, né, um setor de capacitação, que ela vai tratar sobre direito da água, sobre formas de proteção. E um desses elementos do nosso acordo de cooperação técnica é para falar exatamente sobre o Programa Produtor de Águas, que é um programa de pagamento de serviço ambiental que trouxe realmente a efetividade prática. E a gente conseguiu estimular os produtores rurais a proteger a água através desse financiamento, desse instrumento econômico financeiro. Então, a gente precisa entender como é que funciona, porque é uma lei municipal, é uma articulação local. Os promotores, eles podem sim ser indutores ou até fiscais desse tipo de ação, né? Então, a gente vai ter esses cursos sim, Daniel. A gente pretende organizar, junto com a Agência Nacional de Águas, está já em andamento esses planos. E ótimo. Tarsila, eu quero te agradecer muito a disposição de vir a Brasília, vir aqui em Porto Alegre, na sede do Ministério Público, no CEAF, fazer esse debate, esse bate-papo, inclusive participando de outras atividades aqui também conosco no Ministério Público, dizer da alegria de contar aqui com a tua presença, as sugestões que nos trazem, com muitas possibilidades. Parece que fica muito claro que nós temos uma legislação, talvez não seja suficiente, talvez nem a melhor do mundo, precisa avançar, mas nós temos sim instrumentos que, infelizmente, criados. Eu quero lembrar que a nossa lei estadual aqui de recursos hídricos, a 10.350 de 94, é anterior e inspirou a lei nacional. E mesmo a nossa lei local, que é de 94, a lei nacional é de 97,
ela ainda não foi inteiramente implantada, uma dificuldade muito grande. Então nós temos que ser criativos e colaborativos, como tu bem dizes. Então, novamente, quero te agradecer muito, pode ter absoluta certeza que a tua fala aqui vai entusiasmar a nós todos, muitos colegas, a administração superior, inclusive, aqui representada por mim, para, de fato, nos engajarmos ainda mais por essa causa. E despertar também o interesse de cada colega atuando lá numa pequena comarca, saber que pode sim, no seu nível local, fazer algo em prol dos recursos hídricos. Então, muitíssimo obrigado pela tua participação, quero agradecer aqui especialmente a ti, recomendar de novo o teu livro, Direito à Água Doce frente à Escassez Hídrica, Instrumentos Jurídicos para a Mitigação do Problema. E agradecer também ao Conselho Nacional do Ministério Público, a Comissão de Meio Ambiente, que também oportuniza a tua vinda, a tua participação aqui nestas atividades que estamos realizando hoje. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Daniel. Eu queria só agradecer a doutora Marta, a você, Daniel, um grande amigo de longas datas já. Então, assim, pela oportunidade de estar aqui, é um prazer para mim muito grande falar, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, e em prol de uma causa tão relevante para a sociedade, para o Brasil como um todo, e para o Ministério Público é um assunto muito caro, porque os colegas assim, da área ambiental são, sim, engajados, eles têm interesse em buscar um bem social, não é só uma visão pontual e episódica que a gente tem aqui. A gente está pensando nas futuras gerações, a nossa instituição busca, assim, de forma equilibrada, trabalhar, busca preservar o meio ambiente, e a água é um bem essencial, como você falou, é de interesse de todos a preservação da água. Eu acredito, sim, que pela responsabilidade diferenciada que a gente falou, os grandes usuários têm que se engajar mais nisso, eles têm que começar a pensar em soluções e saídas de tecnologia, de economia de água, e isso só vai favorecer a eles próprios, né? Então, eu acredito que a todos nós. E a todos nós. Então, eu acredito que todo esse engajamento da sociedade, da indústria, da agricultura, do Estado, isso é essencial. E a gente tem esse papel mesmo de indutor de toda essa política jurídica também, e eu tenho certeza que a gente vai conquistar um futuro mais seguro, né, para as próximas gerações, se a gente tiver esse engajamento. Muitíssimo obrigado, Tarsila. Te agradeço em nome de todo o Ministério Público Gaúcho. Quero agradecer ao CEAF, a toda a equipe do CEAF, a doutora Marta, querida colega diretora aqui, que nos oportunizou esse momento. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui, que estão nos vendo, e ressaltar aqui os instrumentos. Nós tínhamos e agora temos uma renovada disposição e entusiasmo com a fala aqui da amiga Tarsila. Muito obrigado e mãos à obra.